Vamos lá então para o vídeo de resumo do mês de maio. Vocês devem ter visto aí pela foto que eu coloquei na capa do vídeo. Teve bastante coisa, mas em minha defesa, eu sei que não precisa, mas é só uma justificativa. Nessa quarentena eu estou utilizando a leitura como um recurso de equilíbrio mental e quase físico também, por conta dessa série de notícias que a gente recebe todos os dias. Isso deixa a gente um pouco mais ansioso, um pouco mais temeroso com relação ao futuro. Então eu tenho lido continuamente para tentar me desvencilhar desse tipo de pensamento e tem funcionado, né? Então tentem descobrir qual que é a válvula de escape de vocês nessa quarentena. A minha leitura, e tem dado certo. Então por isso foram 9 os livros que eu li agora em maio. Alguns deles eu já tinha começado em meses anteriores, tipo março e abril, e acabaram sendo concluídos no mês de maio. Então, talvez, sei lá, uns 70% disso eu tenha realmente iniciado e terminado dentro do mês. Outros eu só concluí. Mas vamos lá então para o primeiro. Querida Konbini, da Sayaka Murata. Esse tem vídeo, vou deixar linkado lá em cima. Todos os vídeos que tiverem e que eu for falar o livro aqui, eu vou tentar deixar lá em cima. Caso não consiga, porque tem um limite de cards, vou deixar no box da descrição. Nesse livro super fininho, super curto, mas muito bonitinho. Eu não gosto muito dessa capa, mas a história em si ela é muito tocante. Então é uma leitura que você consegue fazer tranquilamente em um dia. Então se você quiser uma coisa rápida, mas ao mesmo tempo que tenha certa profundidade, essa seria a minha recomendação. Aqui a gente vai conhecer uma protagonista que ela trabalha numa loja de conveniência, tipo essa que está aqui na imagem da capa. Lojas que são muito comuns aqui no Brasil em postos de gasolina. Lá no Japão são chamadas de Konbini ou Konbini. Depende aí do seu sotaque. Mas o que a gente vai ter é o relato dessa moça, né, a Keiko, se eu não me engano. Ela tem um estilo de vida bem diferente. Ela é uma mulher que ela teve uma infância bastante curiosa. Ela tinha alguns comportamentos muito pragmáticos, muito resolutivos, a um nível que preocupava os pais, os professores e a família dela. Então ela era punida por conta da maneira com que ela resolvia os problemas dela, que era muito direta e, sim, muito questionáveis também. Por conta disso, dela ser tão podada ainda na infância, ela acabou desenvolvendo uma estratégia que era de falar quase nunca, assim, só o mínimo possível com todo mundo para manter um diálogo e uma compreensão. E o mais preocupante, ela começou a reproduzir uma série de comportamentos que ela achava que eram os comportamentos esperados para uma moça na idade dela e na condição em que ela estava. Então ela começa a ser um espelho do mundo, daquilo que ela acredita ser normal, daquilo que ela acredita ser o esperado para ela. E aí vem uma questão grande que é muito discutida dentro da história, que são padrões de normalidade, as expectativas que o mundo coloca na gente e que a gente esboça no mundo depois. Então é muito interessante. Ela encontra algumas barreiras, né, nessa nova metodologia dela de encarar a vida. Dentro da Konbini, dentro da loja, que é tida na história como um organismo vivo, né, tem sons, tem cheiros, tem seus traços de personalidade que são muito similares aos traços da Keiko também. Esse embate social que ela tem com relação às expectativas da faixa etária, expectativas de planos, né, que a pessoa traça ao longo da vida, ela coloca tudo isso em jogo e a gente começa a refletir, né, será que esse normal existe? Será que esse padrão ele realmente é algo saudável para a sociedade? Então, um livro pequeno, mas cheio de reflexão e está super recomendado. O segundo livro que eu concluí no mês de maio foi o incrível As Fúrias Invisíveis do Coração, do John Boyne. Esse já é um livro bem grandinho, tem lá quase as suas 600 páginas. Aqui nesse livro, o John Boyne vai fazer um relato da vida desse rapaz, que agora eu não recordo o nome, enfim. Mas ao mesmo tempo que ele fala da formação desse sujeito, ele fala também da Irlanda, né? Durante várias décadas, salvo me engano, são 8 décadas que ele concentra aqui nessa história. E esse rapaz, ele não conhece a mãe biológica, essa mãe não tinha condições de criá-lo e por esse motivo ela, né, deixa ele para adoção. E os pais que acabam encontrando esse menino, né, ainda bebê, não o tratam de uma maneira muito cordial,
ou afetiva, digamos assim. Se a gente lá no Querida Combini estava falando de padrões esperados para as pessoas, os pais desse menino no livro das Fúrias Invisíveis do Coração, eles não seguem esses padrões que são esperados de pais afetuosos e amorosos com relação aos filhos. Esse menino vai crescendo e à medida que ele vai, né, se desenvolvendo, ele vai entrando em choque com alguns pensamentos, com algumas formas que ele tem de encarar essa vida e os desejos dele, né? Ele fala muito dessas fúrias invisíveis do coração, como o próprio título já sugere. E ele está tentando se compreender nesse mundo, né? Enquanto sujeito, enquanto filho desses pais que são pessoas muito conhecidas na cidade e que tem uma carga muito intensa de sentimento, de emoção. Ele não é bem resolvido com a sexualidade dele, então ele tem esse embate consigo próprio, mas ao mesmo tempo é um embate com o outro, né? Com a sociedade onde ele está incluído, porque a Irlanda daquele período ela era muito nociva para o homossexual. Então ele acaba passando por vários outros países, várias outras cidades, né? É uma história que é também de encontros e desencontros, né? Desse personagem, desse narrador com ele mesmo, dele com amigos, dele com namoradas, noivas, esposas, namorados também. E é nesse ir e vir, nesse vai e volta de lugares e períodos e épocas que a história ela vai se sedimentando. É um livro que é muito grande, é muito intenso, mas assim, ele passa voando, né? A escrita do John Bonnie ela é super fluida, né? Ela é encantadora, assim, você começa e não sente as páginas passarem. E é uma história linda, é uma história muito pesada, né? Tem cenas fortes aqui, mas é super recomendado. Ele vai falar sobre AIDS também lá no final, então tem muita coisa sendo tratada e sendo discutida aqui. Logo depois, né, foi um dos meus achados aí durante o mês de maio, Teoria Geral do Esquecimento, do José Eduardo Agualusa. Esse livro foi um presente da Priscila, né? Eu até agradeci muitíssimo a ela lá no Instagram e no vídeo também desse livro. Uma história linda, né? Uma história que fala sobre... Tem uma trama, tem um plot muito curioso. É uma história que se passa em Luanda, na Angola, ali beirando a sua independência, né, com muito movimento, muita revolução, muita briga acontecendo na rua. E essa portuguesa, a Ludovica, ela acaba chegando em Luanda justamente nesse período. E ela perde ali a irmã e o cunhado por conta dessa movimentação que está acontecendo na rua. E como forma de proteção e numa tentativa de se autopreservar, ela constrói uma parede na porta do apartamento dela, né, de modo que divida ali o mundo do ambiente que ela se sente protegida. E ali ela fica por quase 30 anos. Então é uma história que fala de enclausuramento, mas ao mesmo tempo ela está ligada também ao que acontece lá fora, porque ela não consegue manter aquele ambiente hermético, ela vê tudo que está se passando através da varanda dela, da janela. De alguma forma, as pessoas que estão ali fora acabam tendo um contato bem próximo com ela, e aí você lendo vai entender como é que isso acontece, e outros personagens também são inseridas. Essa é uma história que usa a Ludovica como um fio condutor, mas em paralelo tem várias outras histórias acontecendo que estão ligadas também ao movimento de independência de Luanda e que são tão importantes quanto a história dela, dessa personagem. E em algum momento todas elas vão confluir, né, vão se entrelaçar e vão chegar até literalmente na porta da Ludovica. E é incrível, é um livro que fala de memória, de lembrança, tem muito sentimento, assim, ele tem uma construção que brinca muito com a prosa, tem poemas que são capítulos, cartas também servem como capítulos, e é um livro incrível. Eu sei que é um pouco difícil de encontrá-lo, eu sei que está esgotado, mas se você procurar em alguns sebos, talvez você encontre. Eu vi relatos de pessoas lá nos comentários do vídeo sobre esse livro que encontraram facilmente em sebos aí por algumas cidades. Então vale muito a pena, se você encontrá-lo, não perca a chance, porque é uma leitura extremamente prazerosa e vale muitíssimo a pena sim. Na sequência, eu peguei um autor e um livro que eu já queria conhecer há bastante tempo, mas eu já antecipo que não foi um resultado muito positivo. Eu estou falando do Chico Buarque com Budapeste. Nessa quarentena eu tenho aproveitado para fazer cursos também, desses que a gente assiste por aula online. E eu fiz um curso por indicação da Bárbara, eu não lembro agora do aplicativo, acho que é Casa do Saber. Um curso muito interessante, eu adorei, assim, fala muito da composição, né, de música do Chico Buarque, mas também fala um pouco da literatura do Chico, e eu fiquei muito curioso para conhecer as obras dele, e eu já tinha esse na minha estante há muito tempo, então eu resolvi tirá-lo e fazer essa leitura agora. Ele começa muito bem, mas ele vai decaindo, assim, ele tem um ritmo que vai se perdendo,
ao longo da história e depois ele acaba no marasmo e tem até um tom um tanto quanto esquecível, assim, pouca coisa me ficou dessa história. Mas aqui, né, pelo que eu consigo resgatar de imediato, é a história de um escritor, né, que ele trabalha no Rio de Janeiro fazendo texto para outras pessoas. Então, por exemplo, você quer escrever um livro, mas você acredita que não tem potencial para isso, então você contrata o serviço dele e ele vai escrever para você e vai lhe entregar o produto pronto e você só põe o seu nome, né? O que seria um ghostwriter, né? Ou um escritor fantasma. Então é essa a maneira dele de vida e ele está super satisfeito com isso, ele não quer alcançar um reconhecimento, não quer que o nome dele seja colocado nos jornais, mas ao mesmo tempo ele tem sim essa vaidade. Ele diz que não tem, mas no fundo ele tem sim essa vontade de que ele seja reconhecido, porque os textos dele são bons. Tanto que ele é o funcionário mais requisitado na empresa onde ele trabalha. Porém, ele viaja bastante por conta desse trabalho dele e em algumas viagens pela Hungria ele acaba conhecendo uma mulher na Hungria, acaba se apaixonando, ele tem outra vida com ela lá. Então fica nesse lá e cá, né, entre Hungria e Brasil, a vida que ele tem aqui e a vida que ele tem lá. Ele é casado aqui no Brasil, ele é contratado por um alemão para que ele faça a biografia desse personagem, né, desse alemão. E em um dado momento, nessas viagens que ele faz para a Hungria, a esposa dele no Brasil acaba se aproximando desse alemão e ele acaba vendo que a posição dele de marido e de escritor acaba sendo tomada aos poucos por esse alemão. Enquanto isso, ele faz uma coisa parecida lá na Hungria. Então, o que ele faz aqui, ele acaba sofrendo lá e vice-versa. Então, essa brincadeira de espelho e realidade acaba acontecendo o tempo todo, mas o ritmo dele vai decaindo, né? Como eu falei, ele começa muito bem, mas depois ele vai tomando um tom assim muito sisudo, ele perde um pouco o interesse à medida que a história vai avançando. Para mim, a sensação que eu tive foi essa. Mas, né, se você já leu outras coisas do Chico, e se quiser me recomendar, deixa lá nos comentários, porque pelo curso que eu fiz lá no Casa do Saber, eu ouvi vários elogios a várias obras. Infelizmente, eles não falaram do Budapeste, mas outros livros dele eu acabei me interessando mais. Então, eventualmente, mais para frente, eu vou querer ler outras coisas dele sim. Então, me diz lá nos comentários embaixo o que é que você recomenda. Depois eu fui para outro que também já estava na minha estante há muito tempo, um autor que eu gosto muito, que eu tenho um respeito e uma admiração gigantescos, assim. Eu estou falando do Ian McEwan, com o Enclausurado. Esse livro eu gostei, mas apenas gostei, assim, não adorei, etc. O Reparação, que foi o primeiro romance que eu li dele, foi um livro que me arrebatou completamente. Eu fiquei encantado, fiquei extasiado e recomendo a todo mundo que leia. Por isso eu fui com expectativa média para alta na leitura do Enclausurado. A escrita refinada, sofisticada e apurada que eu encontrei lá, ela se repete aqui, né? Então, assim, a minha admiração com esse autor ela permanece intacta, mas eu senti falta de algo mais nessa história, né? É uma trama que é por si só muito inovadora. A gente tem um feto, né, que vai relatar os acontecimentos. O nosso narrador, então, nem nasceu. É uma história também de cunho ali suspense, meio policialesco também, não de investigação, mas existe um crime sendo construído ali, um plano, uma estratégia que vai culminar num crime. E aí a gente toma conhecimento dele através da visão desse feto, desse bebê. O McEwan, ele bebe de várias fontes também para incrementar essa história. Então a gente encontra traços filosóficos, a gente encontra cultura pop, a gente encontra história, encontra política, economia. Então a gente percebe que tem uma carga por trás, né? O legado que ele traz como escritor, como pessoa, ele consegue imprimir muito bem nos textos dele. Isso é completamente louvável. Mas eu senti que a história, às vezes ela não deslanchava como eu imaginava que seria, né? É uma leitura que é de fácil absorção, assim, não é nada muito complexo, mas eu dava algumas brecadas enquanto eu lia, coisa que não aconteceu com Reparação. À medida que eu ia lendo, eu queria cada vez mais acabar o livro, porque eu queria conhecer a história até o final, e esse daqui não, eu fui lendo muito devagar, e olha que é um livro que talvez seja 1/3 ou 1/4 do Reparação, e para mim não funcionou tanto. Eu achei ele bom, mas apenas isso. Não detestei,
está completamente longe dessa minha concepção de não gostar de um livro, mas também não amei, assim como eu gostei do Reparação. Mas eu sei que muita gente admira e gosta bastante, fica a recomendação. Com certeza vou continuar lendo, tem outras coisas dele em casa. Felizmente a produção dele é bem ampla e ele continua na ativa e eu fico muito feliz com isso. O próximo é de um autor que eu já tinha uma admiração mesmo sem nunca ter lido nada dele. E eu tenho outro livro dele em casa, mas eu não penso em lê-lo agora, vou deixar mais para frente. É desses textos que a gente mastiga, que a gente vai maturando ao longo do tempo, que permanece na gente, que vai ecoando, né, quando a gente fecha a última página. Eu estou falando do Fernando Pessoa, essa obra aqui é chamada de Contos Escolhidos, é uma edição portuguesa da Sírio e Alvim. Foi um presente, eu gostei muitíssimo desse livro, porque os contos do Pessoa, eles não são só, na verdade, aquilo que eles aparentam ser. Tem sempre algo mais por trás, tem sempre uma profundidade, até mesmo nos mais curtos, nos mais simples, que a gente acha que é só aquilo que ele vai apresentar, tem um pulo do gato assim, no final, tem uma coisa por trás que a gente não tinha percebido a princípio. Ele tem uma escolha de palavras, uma construção de frases, uma repetição de palavras, uma coisa que eu percebi muito nesses textos dele, é que ele brinca também com essa questão da repetição, de uma maneira que não fica monótono. Parece sim que é proposital. Ele escolhe minuciosamente tudo que ele vai escrever e da forma como ele vai apresentar. Eu acho isso fantástico. A gente percebe a paixão que ele tinha pela língua portuguesa e aquilo, de alguma forma, acaba repercutindo na gente também. Então eu gostei muito, né? Alguns contos eu gostei mais do que os outros, mas todos assim são extremamente bem elaborados, extremamente bem pensados. Eu entendo perfeitamente porque que esse autor ele é tão reconhecido, ele é tão admirado, tão estudado atualmente, e sempre foi, né? Mas ganhou mais um fã, com certeza, um admirador. Tenho então o livro do Desassossego ainda guardado lá em casa, na minha estante, não está aqui comigo, na minha quarentena, mas eu quero ler mais para frente, quero fazer uma leitura bem devagar, bem mesmo ali, aproveitando e saboreando tudo que ele pode oferecer, porque eu acho que é uma leitura que deve ser feita assim, com certeza. É Difícil Ser Deus, dos irmãos Strugatsky. Esse eu recebi de parceria com a Rádio Londres, foi o livro do mês de março. E uma ficção científica, publicada em 64, que conta a história de um grupo de pessoas que vão para um outro planeta, né? É uma civilização que está muito semelhante ao que seria o nosso período de Idade Média. Então eles têm uma vida muito rudimentar, muito brutal, muito espadas e bordéis e tabernas e cerveja e armaduras. É nesse clima que a gente vai ser sedimentado nessa história. E esses terráqueos que vão para esse país, eles estão lá para fazer uma série de experimentos, observações e estudos de cunho social. Eles não podem interferir de maneira muito ativa, né? Eles podem sim interagir com as pessoas que estão ali, mas eles não podem de maneira alguma interferir no que seria o desenvolvimento natural deles, porque se eles fizessem isso, poderia comprometer lá na frente o conhecimento, a aquisição de saber e a própria maturação deles enquanto sociedade. Então eles só podem observar apenas e sofrer com as consequências daquilo que eles encontram ali. É uma trama que vai falar muito também de política, de como governos autoritários, totalitários, que aniquilam qualquer forma de saber e de conhecimento, que massificam a população com um discurso dogmático religioso muito forte, o quanto que isso é nocivo, né, para o desenvolvimento não só dessas pessoas, mas daquele local como um todo. Então é um livro que se assemelha muito à nossa situação e ao nosso contexto brasileiro atual, na nossa política, né, que a gente está encontrando várias atrocidades todos os dias, a gente não sabe nem como lidar com elas, tamanho a capacidade que elas têm de deixar a gente estarrecido. Mas é um livro que trata muito disso, né? Ele fala de um período, de um local bem distante do nosso, né? São autores russos que escreveram na década de 60, mas que estão aí mais atuais, mais brasileiros do que nunca. Então recomendo muitíssimo que vocês façam leitura. Eu acho a capa desse livro muito linda também. E aí você pode encontrar facilmente na versão única, né? Ele foi lançado pelo Clube da Rádio em março, mas tranquilamente você consegue encontrá-lo
em qualquer site ou loja que o venda. Na sequência eu também li outro que foi recebido de parceria, dessa vez com a editora Rocco. Esse é um lançamento mais antigo deles, mas eu só consegui finalizar essa leitura agora, porque eu já tinha assistido a série Modern Love, né, que tem lá no Prime Video, que é muito bom, recomendo que quem não assistiu veja. São histórias de amor, mas não necessariamente o amor romântico, o amor de maneira geral, assim, na concepção mais ampla do termo. E são colocados ali através de pequenas esquetes, como se fossem mini contos, sendo representados, né, para a TV. Aqui então a gente tem os textos que deram origem a essas histórias que estão lá na série, e não somente esses, como vários outros também, porque essa aqui é a compilação dos relatos que foram entregues, né, e foram publicados pelo New York Times, organizado pelo Daniel Jones. Então pessoas escreveram suas histórias de amor, com filhos, com pais, mães, com marido, namorada, com vizinhos, com amigos, com porteiros, com médicos, enfim, com qualquer pessoa que ela teve contato, que ela confere um sentimento, um valor afetivo muito intenso, a ponto dela querer publicar aquilo de alguma forma. Isso foi publicado no New York Times ao longo de várias décadas, e aqui é uma compilação do que seria isso, e é muito bom, assim, eu li como se fossem realmente pequenos contos, e alguns deles têm essa profundidade, né? Eles fazem uma reflexão a partir daquilo que está lá. É uma leitura super leve. Se você está saindo de uma série de leituras mais carregadas e mais pesadas, eu acho que seria uma ótima pedida você partir para alguns contos e uma temática um pouco mais suave, um pouco mais palatável até. O Modern Love é uma ótima pedida para isso. Para finalizar, eu sei que esse vídeo já está ficando muito grande, o livro do mês de maio do Clube do Starnone, O Museu do Silêncio. Esse vai sair um vídeo só para ele, acredito que essa semana agora. Eu já gravei inclusive, mas eu quero publicar esse daqui antes. Um livro japonês da Yoko Ogawa, né, que vai falar aí a respeito da concepção e da construção do que seria esse Museu do Silêncio. Um museu que é concebido por uma senhora já bastante velha, que mora numa mansão super antiga e bem distante assim do que seria a população onde essa história se passa, né? Aqui a gente está falando de uma vila muito pequena, mas que tem uma movimentação bastante intensa de turistas e etc. Mas a vida dessas pessoas aqui, elas se passam além de um bosque, numa região um pouco mais afastada. E nesse museu essa senhora quer construir, quer reunir, na verdade, uma série de artefatos que estão vinculados à vida de pessoas que passaram por essa vila. Ela acredita muito na ressignificação da existência através de pequenos objetos, né? Não precisa ser algo grandioso, algo caro, algo que tenha um valor aparente, né, quando você olha a princípio, mas que na verdade ele tenha sim toda a carga que aquela pessoa teve em vida. E ela quer construir um museu de lembranças, então, através desse silêncio, né, como está aqui na história. É uma trama que tem várias válvulas, assim, tem vários caminhos que saem dessa trama central. É contratado, então, um museólogo para construir, para conceber e ajudá-la, né, na formatação do que seria esse museu. E tem várias outras subtramas, né, uma série de assassinatos vão acontecer e em um dado momento ele assume uma roupagem até meio que de suspense, policialesca, mas ele vai falar de muita coisa, vai tratar de muita coisa. Se você estiver interessado, aguarda, né, mais informações no vídeo que eu vou lançar ainda essa semana. Eu estou falando bastante a respeito dele. Não é um livro que eu adorei, que eu amei de paixão, assim, mas eu gostei. Achei uma leitura muito enriquecedora. Eu sempre gosto de ter contato com a literatura oriental, porque eles dão outra perspectiva de mundo, de vida, de concepção do sujeito. E isso ela faz muito bem aqui. Então ela expande o nosso horizonte. A gente sai um pouco da nossa caixinha ocidentalizada de enxergar o mundo e passa a ter contato com outras formas de ver aquilo que a gente sempre tem contato, mas de uma forma diferente. É um outro prisma, é uma outra perspectiva. Isso é muito positivo. Então foram essas as minhas leituras do mês de maio. Se você já teve contato com alguma delas, me diz nos comentários o que é que você achou. Vamos continuar conversando um pouco mais por lá. Faz qualquer outro comentário caso você queira. As redes sociais estão lá embaixo no box da descrição. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.